Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, eu não consegui dar aula para vocês ontem porque eu tô meio zoada e aí eu consegui pegar esse horário. Eu peço desculpa por não ter cumprido meu horário ontem. Então, na semana passada a gente tinha começado a falar sobre argumentação e hoje a gente vai falar um pouco sobre as estratégias argumentativas. E aí, na próxima semana, a gente já começa a escrever mesmo o desenvolvimento de uma redação e a gente volta a debater os temas. A gente tinha falado de conversar sobre alguns temas nessa aula, né? Mas como é uma aula bem extensa, são 13 slides, eu acho que eu prefiro que a gente discuta a teoria e aí na semana que vem a gente tenha uma aula mais prática. E aí vocês se sintam à vontade para me interromper, para perguntar. E é isso, vamos lá. Então, o que são estratégias argumentativas? Em primeiro lugar, gente, tem uma diferença entre estratégias argumentativas e os argumentos olhando para eles como uma coisa individual. O que isso quer dizer? Os nossos argumentos são ideias lógicas que são relacionadas entre si para a gente esclarecer determinada situação ou dúvida. Então, no caso da redação do Enem, que é o objeto aqui que a gente está estudando nessa matéria, a gente usa os argumentos para traçar um posicionamento sobre o tema trazido sobre o problema, né, trazido na proposta de redação. Então, por exemplo, na aula passada a gente começou a falar sobre o problema do saneamento básico, e aí a gente debateu de uma forma mais solta alguns argumentos, majoritariamente, né, todo mundo que deu ideia sobre por que o saneamento básico no Brasil era um problema. Mas aí, quando a gente fala em estratégias argumentativas, a gente está falando sobre a forma como esses argumentos podem ser apresentados dentro do texto. Ou seja, a estratégia argumentativa é a organização dessas ideias. Então, é como a gente vai dispor esses nossos argumentos no texto. No caso da redação do Enem, a gente vai utilizar essas estratégias com o objetivo de convencer o leitor de que a nossa tese é a tese mais adequada. Então, lembra quando a gente falou sobre introdução, que logo na introdução a gente deixa a nossa tese, né, que é o nosso posicionamento? Então, vamos pensar nesse posicionamento, né, nessa tese, como um ponto de vista que a gente vai ter que provar no desenvolvimento da nossa redação para a nossa proposta de intervenção na conclusão fazer sentido. Então, além de provar esse ponto de vista, a gente saber usar os recursos argumentativos mostra o nosso repertório sociocultural e que mais do que a gente ter um repertório sociocultural amplo, ou seja, que a gente tem bastante referências sobre os temas, a gente sabe relacionar esses temas e fazer com que eles façam sentido no contexto da nossa redação. E qual que é a importância da argumentação pensando em redação do Enem? Então, a argumentação é o principal elemento quando a gente fala de texto dissertativo argumentativo. O objetivo desse tipo de texto é convencer o leitor do posicionamento do autor. E isso só vai ser feito com a construção de linha argumentativa coerente. É ela que vai dar todo o fundamento e amarrar as nossas ideias no texto. Então, sendo assim, a argumentação é muito importante para compor essa nota da nossa redação. Ela está presente em 2 das 5 competências avaliadas pela banca na redação. Então, a competência 3, que é selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, qual que é a nossa capacidade de interpretar o tema, as informações que o Enem disponibiliza para a gente ali por meio dos textos de apoio, como que a gente traz os fatos que a gente sabe, as nossas opiniões, e relaciona tudo isso e organiza para poder montar o nosso ponto de vista. E a competência 4, que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Esses mecanismos linguísticos são o que a gente vai falar hoje. Por isso, construir uma boa argumentação é fundamental para alcançar uma nota alta no Enem. E uma coisa que ajuda muito nisso é ter uma boa estratégia argumentativa. Então, vamos falar dessas estratégias agora. Comprovação. É meio autoexplicativo pelo título, né? Gente, esses slides têm textos longos, então se vocês precisarem que eu dê zoom, eu já vou dar zoom para garantir, mas se ficar muito pequeno, vocês falam, tá? Então, vamos lá. Para que o leitor acredite no que a gente está argumentando, a gente tem que comprovar o que a gente está falando, certo?
Então, essa comprovação, ela pode ser feita através de estudos que a gente conhece, de dados estatísticos, de pesquisas. Na semana passada, alguém perguntou se podia usar os dados e as pesquisas do texto base. Não só pode, como deve. O que não pode é copiar, literalmente, o texto que está no texto base. E aí, enfim, essa estratégia argumentativa é em que a gente está comprovando a nossa tese através de dados. E aí, no trecho que eu vou ler agora, a gente tem um exemplo de como construir essa estratégia. Então, essa autora, no caso, trouxe um dado do IBGE para sustentar a argumentação. E aí ela diz assim: outro sim, convém pontuar que o principal efeito negativo disso é o afastamento desses grupos não registrados dos espaços públicos, em especial da escola e do mercado de trabalho. Tal situação é discutida no livro A Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, do historiador José Murilo de Carvalho, ao sustentar que a desigualdade social impede a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Ao seguir essa linha de pensamento, à medida que o indivíduo não tem seus documentos regularizados, a possibilidade da inclusão no meio escolar e laboral, que é o meio do trabalho, diminui, uma vez que tais papéis são pré-requisitos para matricular e ser, posteriormente, contratado por uma empresa. A título de exemplo, o Brasil é o nono país mais desigual do mundo, conforme o IBGE. Dessa forma, observa-se como esse problema promove vulnerabilidade. O que ela fez aqui? Além dela ter trazido a referência, né, a citação desse livro, que a gente vai entender melhor como faz essa citação mais para frente, ela trouxe um dado, né, para comprovar o que ela está falando. Então, no parágrafo anterior, ela está dizendo que as pessoas não terem os seus documentos regularizados impede elas de acessar a escola e aí, consequentemente, impede a pessoa que não tem um nível escolar adequado de conseguir um bom emprego, então ela não vai ser contratada por uma empresa. E aí, essa situação faz com que o Brasil seja o nono país mais desigual do mundo, e aí ela traz a fonte aqui, conforme o IBGE, e não as vozes da cabeça dela. O que ela não podia fazer aqui? Falar só que o Brasil é o nono país mais desigual do mundo e não ter citado essa fonte. Porque aí o nosso corretor vai entender que a gente concluiu sozinho isso e colocou, e aí isso não é uma comprovação, né? A gente não está citando uma fonte confiável para esse dado. E aí a gente pode fazer isso trazendo dados do IBGE, a gente pode fazer isso citando gráficos de matérias que estão presentes no nosso texto de apoio, enfim, a gente pode falar sobre pesquisas que a gente conhece, mas desde que a gente saiba qual foi o órgão que fez a pesquisa e o dado exato, porque se você não tem certeza, é melhor não colocar, porque não vai estar trazendo credibilidade para o seu texto, certo? Exemplificação. Também autoexplicativo, né? Como o nome indica, essa técnica consiste em usar um exemplo concreto, como uma notícia, um filme, um livro, para justificar a sua ideia. Afinal, vai ficar mais fácil para o leitor visualizar o que você está defendendo no texto se ele conseguir associar essa sua opinião com algo presente em sua realidade. Vocês lembram no começo das nossas aulas que eu citava muito algumas referências da cultura pop para poder trazer os meus exemplos? Então, quando eu falava bastante de Crepúsculo, isso é uma estratégia de exemplificação. E aí, nessa redação aqui de 2021, essa aluna fez isso. Ó. Ela fala assim: o filme Coringa retrata a história de um homem que possui uma doença mental e, por não possuir atendimento psiquiátrico adequado, ocorre o agravamento do seu quadro clínico. Com essa abordagem, a obra revela a importância da saúde psicológica para um bom convívio social. Ordinariamente, fora da ficção, muitos brasileiros enfrentam situação semelhante, o que colabora para a piora da saúde populacional e para a persistência do estigma relacionado à doença psicológica. Dessa forma, por causa da negligência estatal, além da desinformação populacional, essas consequências se agravam na sociedade brasileira. Então, aqui ela trouxe uma referência da cultura pop, né? Que é o filme Coringa, mas ela não ficou debatendo o que é o filme Coringa, como que ele se tornou o maior inimigo do Batman. Vocês veem que ela não ficou divagando sobre o filme. Ela pegou um recorte, eu não sei se vocês assistiram esse filme, que se eu não me engano é de 2019, mas ele é bem
o recorte dele traz muito sobre como o Estado ter negligenciado a saúde mental do Arthur transformou ele num vilão, né? Então, esse quadro clínico dele vai piorando conforme ele não vai conseguindo um tratamento psicológico adequado, conforme a sociedade vai virando as costas para ele, por ele ter. Exato, é um filme bem realista. Por ele ter alguns problemas, não problemas, né? Por ele ser uma pessoa neurodivergente, e aí ele tem várias dificuldades, né, no convívio dele, e isso, mas principalmente pela falta desse tratamento, né? Por essa negligência do Estado com ele, ele vai piorando até que ele se torna não só um vilão, né? No sentido figurado da palavra, no sentido da história em quadrinhos, mas um personagem que vira um criminoso mesmo, que vira um assassino. Esse filme está dizendo que é legal isso? Não, muito pelo contrário. Ele não está dizendo que, nossa, faz todo. Não vamos confundir as coisas, né? Não, a discussão do filme não é que, nossa, que injustiçado que o Arthur é, e é por isso que ele mata as pessoas, porque ele foi um coitadinho. Não, não é esse o ponto. O ponto é o Estado negligenciar pessoas que têm que têm problemas sérios causa esse tipo de coisa, causa esse agravamento o quadro da pessoa e essas dificuldades que ela tem para conviver em sociedade, né? Piora a saúde populacional, enfim. E aí ela fala sobre isso, né? Ela traz esse exemplo e aí ela diz, ó, fora da ficção, aí ela, né? Ela volta para o exemplo, ela explica o exemplo dela, aliás, ela fala que muitos brasileiros estão enfrentando a mesma situação e aí isso faz com que as consequências se agravem na sociedade brasileira. Então, é um problema que acontece em Gotham que acontece também no Brasil, certo? Até aí alguma dúvida de como usar a estratégia de exemplificação? Não? Então vamos para a próxima. Argumentos de autoridade. O que isso quer dizer? A gente trazer situações de especialistas sempre vai dar mais credibilidade. Pode falar. Eu acho que tá muito. Eu não sei se você deixou muito grande o Ah, slide. Ele tá cortou, cortado. cortou o título, desculpa. Ah, mas. Ah, tá bom. É que eu não sei se alguém está assistindo pelo celular. E aí, como é bastante texto, mas enfim. Agora dá para ver direito? Sim. Tá. Então, a gente citar especialistas traz mais credibilidade para o texto. Então, se você tem certeza de que essas pessoas consagradas ou que esses especialistas pensam de forma parecida com você e têm credibilidade no assunto, uma ótima estratégia argumentativa. Então, a gente não vai citar Let's Go 4, MC Rian, para falar de, sei lá, de problemas econômicos da sociedade, né? A gente está falando não basta só ser uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, mas ela tem que ser consagrada, especialista no assunto que a gente está tratando, né? Então, na redação, você pode utilizar o que esses especialistas dizem usando aspas, ou se você não estiver lembrando tudo ao pé da letra, você faz uma referência a essa pessoa relacionando as ideias dela com as suas. Isso é um argumento de autoridade. Então, vamos supor, vamos voltar aqui para o MC Rian, porque eu tô com ele na cabeça hoje e eu não tô lembrando de nenhum argumento de autoridade no momento, mas só para vocês entenderem o que quer dizer esse último parágrafo aqui. Quando. Eu não. Gente, eu não sei se é ele que começa a música Let's Go 4, mas tem aquele verso clássico, né, da literatura brasileira que é: tem mulher que não depende de homem, problema delas. Se você lembra desse verso na sua redação, isso é relevante, você sabe direitinho a citação, você vai falar isso entre aspas. Então, segundo MC Rian, entre aspas, blá 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 blá. Agora, se você não lembra tudo ao pé da letra, você pode usar de uma forma mais indireta, relacionando as ideias da pessoa com as suas. Então, você pode falar: o pensador MC Rian acreditava que tem mulher que. Enfim, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Mas você tem que citar a referência da pessoa, relacionar com as suas ideias e trazer a fonte. E a fonte tem que fazer sentido com o que
está sendo discutido. E aí, aqui um exemplo. De acordo com o filósofo Platão, a associação entre saúde física e mental seria imprescindível para a manutenção da integridade humana. Aí vocês veem que essa pessoa ela não tem a citação completa, né? Tipo, literal. Então ela está falando que ela está trazendo a ideia do Platão, de que a associação entre saúde física e mental é imprescindível para a manutenção da saúde humana. E aí, nesse contexto, elucida-se a necessidade maior de atenção ao aspecto psicológico, o qual, além de estar suscetível a doenças, também é alvo de estigmatização na sociedade brasileira. Tal discriminação é configurada a partir da carência informacional concatenada à idealização da vida nas redes sociais, o que gera a falta de suporte aos necessitados. Isso mostra que esse revés deve ser solucionado urgentemente. E aí é uma redação de 2021 que ela tirou nota máxima. E aí o que ela fez aqui? Então vamos destrinchar esse parágrafo. Ela trouxe qual que é a ideia do Platão. Pode falar, Pedro. Isso é uma introdução? Não, isso a gente já está no desenvolvimento, é uma estratégia de argumento. Ah, tá. Vamos fazer o exercício de imaginar que ela trouxe a introdução já. Eu não sei exatamente qual que é a tese da Raíssa, mas a gente está falando aqui de saúde mental, né? E aí ela está tentando trazer que a sociedade, que essas pessoas que têm esses problemas, né, que são neurotípicas, precisam de mais atenção no aspecto psicológico para não serem estigmatizadas. E aí ela traz esse argumento do Platão, né, que a associação entre saúde física e mental é imprescindível para a manutenção da integridade de um ser humano. E aí ela não deixa isso solto. Ela consegue relacionar isso com as ideias dela. Se a gente só deixar isso solto, vai parecer que a gente só citou por citar, que a gente não compreendeu de verdade o que o autor, o que essa pessoa de autoridade, o que essa pessoa ilustre quis dizer. Que a gente só quis mostrar que a gente sabia uma citação de cabeça. E aí, enfim, ela faz a citação e aí ela explica, né? Que sendo imprescindível essa associação, é necessário que o aspecto psicológico tenha mais atenção, porque além das pessoas estarem suscetíveis a doenças quando elas não têm o psicológico delas tratado, também tem uma estigmatização, né, um preconceito na sociedade brasileira. E aí ela explica também que essa discriminação acontece porque as pessoas não têm muita informação sobre esse tema, junto à idealização da vida nas redes sociais, né? No Instagram todo mundo tá muito bem, todo mundo está muito bem resolvido. Isso acaba gerando uma falta de suporte às pessoas que estão necessitando de apoio psicológico. Então, esse problema tem que ser solucionado urgentemente, segundo essa menina que escreveu essa redação aqui. Então, vocês percebem o tanto de coisa, o tanto de informação que ela trouxe no parágrafo, mas ao mesmo tempo como tudo se interliga. Quando a gente termina de ler esse parágrafo, ela traz uma reflexão, ela convence a gente que isso tem que acontecer, que a sociedade tem que olhar melhor para essa questão, né? Quando ela diz que a gente fica muito tempo lá nas redes sociais, idealizando a vida, pensando, putz, nossa, olha como essa pessoa aqui da minha idade está bem de vida e eu não tô, olha como ela está feliz e eu não tô. E aí, como tudo é muito idealizado, a gente fica com vergonha de falar que está precisando de ajuda. E aí isso se junta à sociedade não trazer tanta atenção a esse aspecto psicológico. E aí isso acaba deixando a gente suscetível a doenças e prejudicando a nossa integridade. E aí a ideia da Raíssa se junta com a ideia do Platão de associação de saúde física e mental, né? E aí aqui um outro exemplo de argumento de autoridade, também de uma redação de 2021. E aí ela fala: além disso, a falta do sentimento de cidadania na população não registrada reflete também na manutenção de uma sociedade historicamente excludente. Tal questão ocorre, pois, de acordo com a análise da antropóloga brasileira Lilia Schwartz, então ela está falando aqui já, que é uma análise dessa antropóloga, né, já estou trazendo a fonte. Desde a independência do Brasil, não há formação de um ideal de coletividade, ou seja, de uma nação, ao invés de meramente um Estado. Com isso, o caráter de desigualdade social e exclusão do diferente se mantém, sobretudo, no que diz respeito às pessoas que não tiveram acesso ao registro oficial.
as quais frequentemente são obrigadas a lidar com situações humilhantes por parte do restante da sociedade, das mais diversas discriminações até o fato de não poderem ter qualquer documento se antes não tiverem sua identificação oficial. E aí ela traz esse pensamento da Lilia sobre a gente no Brasil não ter um ideal de coletividade, né, de pertencimento de nação, e ela relaciona isso a pessoas estarem marginalizadas da sociedade, dentro de uma desigualdade onde elas não têm sequer acesso ao registro oficial, né, ao certidão de nascimento delas. Eu não sei se vocês se lembram, mas é uma coisa que, se a gente for escrever sobre esse tema ao longo do nosso curso, talvez valha a pena dar uma olhada, que o governo, há uns anos atrás, fazia uma propaganda, né, que tinha até uns bonequinhos de fantoche, que era sobre certidão de nascimento, que era incentivando as pessoas a tirarem esse documento. E aí, eu não vou cantar, obviamente, eu não vou dar a graça da minha voz para vocês, mas a musiquinha falava: eu tenho nome, quem não tem, sem documento, eu não sou ninguém. Eu sou a Maria, eu sou o João, com a certidão de nascimento eu sou cidadão. E aí isso traz bastante essa ideia da Lília, né? Que você sem você ter um documento oficial, da Lília e da Fernanda, perdão, sem você ter um documento oficial, você é ninguém, né? E aí quando a ideia de cidadania é relacionada também com a ideia de você estar registrado dentro desse coletivo. E aí é bem legal esse pensamento aqui que a Fernanda traz, não à toa. A redação dela foi nota 1000. E aí a gente também pode argumentar através de alusão histórica. A gente falou um pouco disso também nas outras aulas, né, pessoal? E aí, por meio dessa estratégia, a gente está abordando fatos históricos conhecidos para sustentar e encadear a nossa argumentação. E aí, nessa redação aqui de 2019, ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. Embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social, em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva, junto à redução do custo do ingresso para a maior acessibilidade. E aí aqui a gente está falando de acesso ao cinema, né? E aí ela tá tentando sustentar que no início do século XX, né, que a gente vivia várias ditaduras ao redor do mundo, o cinema era utilizado como uma forma de fazer com que a população aderisse ao governo, às ideias do governo. E aí depois vira entretenimento, mas mesmo assim, mesmo não tendo mais esse apelo tão forte, né? Apesar de que, óbvio, que o cinema tem apelo ideológico, tudo é ideologia, tudo tem apelo ideológico, não vamos se iludir. E aí, independente de ser o que a gente acredita ou não, né? A gente sempre, o roteirista, o diretor sempre vai colocar as impressões dele, mas enfim, apesar de não ter esse caráter tão escancarado hoje em dia, e é utilizado como um instrumento de entretenimento, tem uma limitação social, porque é um entretenimento elitizado, né? As pessoas não conseguem acessar. E aí, essa visão negativa do cinema, ela diz, né? Ela pode ser minimizada, pode ser desconstruída, desde que tenha uma desconstrução coletiva dessa ideia, junto com a redução do custo do ingresso para que as pessoas possam assistir. E é bem interessante isso que ela está dizendo, né? Vocês podem ver que quando tem promoção, tanto a Semana Brasil, né? Que o ingresso acho que fica R$ 10, quanto a promoção que o Cinemark faz todo ano também, de abaixar o preço do ingresso, as salas ficam cheias, né? Então, as pessoas que são de classes mais pobres conseguem acessar esse entretenimento. E aí, por esse curto período de tempo, não é uma forma de diversão tão elitizada. E aí ela traz essa alusão histórica aqui para dizer que continua sendo uma ferramenta de controle, só que de outro modo. E aí, causa e consequência.
Quando a gente usa essa estratégia, a gente tem que explicar os motivos e os porquês de um determinado problema e apresentar as consequências dele. Essas consequências podem ser positivas ou negativas, dependendo da tese que você apresentar na introdução. Noé, eu não sei que hora que acaba a minha aula. Você pode me dar um toque no chat quando faltar 5 minutos? Porque eu tô meio perdida no horário aqui. Ou vocês, se alguém puder me avisar, só para não invadir a aula de ninguém. Acho que sua aula acaba às 21h30. Ah, beleza. Obrigada, Pedro. Acho que vai dar tempo, então. E aí, enfim, a gente vai trazer os motivos e os porquês de um problema e apresentar as consequências desse problema. E aí, essas consequências podem ser positivas ou negativas. Então, nesse exemplo aqui de 2021. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que apresenta o maior número de casos de depressão da América Latina. Então, aqui ela trouxe um exemplo que tem um estudo, né? Ela citou a OMS e aí ela falou o que a OMS disse, né? Que o Brasil tem o maior número de casos de depressão. Então, isso mostra pra gente também que a gente não precisa usar só uma estratégia, a gente tem que usar as que a gente sabe e saber combinar esses recursos. Enfim, e aí ela traz aqui a estratégia de argumentação por causa e consequência dela, que ela fala: mesmo diante desse cenário alarmante, o tratamento das doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Isso acontece por falta de investimento público em centros especializados no cuidado para essas condições. E aí, então, os tratamentos não são suficientes, não são eficientes, e aí isso acontece pela falta de investimento público. Consequentemente, qual que é a consequência dessa falta de investimento? Muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para a sua progressiva marginalização perante o corpo social. Esse quadro de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis do sociólogo Bauman, e aí também é que ela está trazendo argumento de autoridade, né? Está citando Bauman, que as descreve como presentes na sociedade, mas que não cumprem seu papel com eficácia. Desse modo, é imprescindível que, para a refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. E aí vamos focar aqui no argumento de causa e consequência dela. Ela está dizendo, né, que como não tem muito investimento, consequentemente, essas pessoas são marginalizadas. E a gente pode até relacionar aqui com quando a Aline fala do filme Coringa, né? Que se o Estado não dá atenção adequada, tem consequências que marginalizam e agravam os problemas dessas pessoas de baixa renda que não são devidamente tratadas e aí acabam piorando, né? E aí, por contraste, que eu vou diminuir um pouco, está muito grande. A estratégia argumentativa pode ser construída a partir da oposição entre dois lados de um mesmo fato. Nessa construção, normalmente, se apresenta o lado positivo e o negativo, fazendo uma comparação entre eles. Acho que o meu slide está invertido aqui, pronto. A partir disso, você pode contestar uma ideia, por exemplo, afirmando como algo acontece e em seguida dizendo o porquê de não funcionar. E aí, um exemplo do tema Desafios para a Educação da População Indígena no Brasil. Desde o Iluminismo, entende-se que uma sociedade só progride quando se mobiliza com o problema do outro. No entanto, quando se observa os desafios para a educação da população indígena no Brasil, ordinariamente, verifica-se que esse ideal iluminista é constatado na teoria e não desejavelmente na prática, e a problemática persiste intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela ausência de práticas pedagógicas voltadas aos indígenas, seja pelo deficitário auxílio financeiro para a permanência e acesso ao ensino superior. E aí, ela faz o contraste aqui, né, dizendo que a sociedade só vai progredir quando ela olhar para os problemas do outro, né, segundo o iluminismo. No entanto, ela usa o marcador aqui, no entanto, quando você olha para a população indígena no Brasil, esse ideal é constatado na teoria, mas na prática não é assim.
e aí essas pessoas não estão sendo, não está havendo uma mobilização em relação a essa pauta e a essas pessoas, certo? E aí aqui tem um quadro que faz a gente entender melhor como funciona essa estrutura. Então, pensando em políticas de inclusão das escolas públicas do Rio de Janeiro. Argumento 1. Alunos dessas instituições vêm convivendo com crianças especiais em diferentes graus. Eu sei que o termo correto é pessoa com deficiência, né? Isso é um quadro antigo, mas só fazendo esse adendo. Argumento 2. A falta de capacitação dos professores vem pondo em risco a qualidade de vida dos atendidos pelo programa. E aí, empregando a estrutura de oposição, o resultado é: relativa à política de inclusão das escolas públicas do Rio de Janeiro, é possível destacar tanto aspectos positivos quanto negativos. Se, por um lado, alunos dessas instituições vêm convivendo com crianças com deficiência em diferentes graus, por outro, a falta de capacitação dos professores vem pondo em risco a qualidade de vida dos atendidos do programa. Ou seja, a gente está opondo essas ideias, né? Trazendo o lado positivo e o lado negativo. Então, o lado positivo é que as crianças estão convivendo com diversidade e as crianças que também, né, que estão nesse grupo de pessoas com deficiência estão convivendo com outras crianças, mas, por outro lado, os professores não têm capacitação adequada para trazer qualidade de vida para as crianças que são atendidas por esse programa de inclusão, certo? E aí tem esse contraste de ideias. E por último, comparação. Quando a gente utiliza um argumento por comparação, tem que fazer uma analogia entre as duas ideias, então expondo a similaridade ou as diferenças entre elas. E aí os operadores argumentativos são essenciais, alguns são igualmente, como se, da mesma forma, bem como, assim também, assim como, tanto quanto, semelhantemente, acontece com, quando e etc. E aí um exemplo para o tema efeitos do bullying na sociedade. E aí ele usa o marcador, né? Semelhantemente, o meio virtual também é um cenário propenso à prática de bullying. Por não existir fiscalização, tais atos passíveis de punição são esquecidos e levados apenas como brincadeiras. Essa realidade é preocupante, pois o cyberbullying, ou violência virtual, alcança proporções mundiais e causa grande impacto na saúde da vítima. Então, ele usa o marcador aqui semelhantemente e compara as ideias, né? Compara o que ele está falando. Então, vamos supor que o argumento que vem antes, né, para a gente construir aqui a ideia mais bonitinha e fazer mais sentido, é que tem um problema muito sério de bullying nas escolas. E aí estou falando sobre como isso afeta o desenvolvimento da pessoa que sofre bullying, como que isso é um problema na vida cotidiana escolar e etc. E aí, semelhantemente, no meio virtual também é um cenário onde isso acontece e aí não tem uma fiscalização. E aí, esses atos, e aí entra um pouco no que a gente estava falando de ódio na internet, né, de racismo na internet, esses atos são esquecidos e são levados apenas como brincadeira. E aí ele traz também, né, uma diferença dentro dessa comparação, que o cyberbullying, ele alcança proporções mundiais e de grande impacto na saúde da vítima. Um exemplo disso é o Nissim Orfali. Não sei se vocês são da época desse menino, mas é um garoto judeu que fez o convite para o bar mitzvah dele, quando ele tinha, obviamente, só 13 anos, né, que é a idade onde essa celebração acontece. E aí ele fez uma paródia com uma música do One Direction. E aí a vida dele virou um inferno até hoje, assim. O Nissin deve ter minha idade, se ele não for um pouco mais velho que eu, deve ser um garoto de uns 30 e poucos anos agora, sei lá, ou chegando aos 30. E até hoje ele é lembrado por isso, e ele sofreu muito bullying, nunca conseguiu ter acesso às redes sociais, se tomou uma proporção de ele virou uma celebridade da internet, e era só uma coisa ali que estava acontecendo para a família e para os amigos dele, né? Então, esse texto aqui, esse parágrafo traz a reflexão para a gente de como na internet a coisa do bullying escala. Enfim, são essas as estratégias, eu vou colocar tudo agora no Drive para não esquecer, junto com a proposta de redação que eu estava devendo, né? E aí vamos tentar escrever usando essas estratégias que a gente aprendeu hoje. E eu sei que, lendo assim,
fala muito de referência, né? Deixa eu só terminar, aí eu já passo para você, tá, Pedro? Senão eu vou, só para não perder o fio da meada. A gente fala muito de referências, e aí eu volto a bater na tecla que essas referências a gente só constrói lendo. Então, nesse momento que vocês estão de vestibular, principalmente leiam jornais pela internet, não se informem só por, sei lá, corte de podcast, leiam fontes confiáveis para poder construir vocabulário. Artigos científicos, artigos de história, aquele site Aventuras na História tem bastante coisa legal para a gente entender melhor as coisas e poder trazer uma redação que seja mais rica e consiga aplicar adequadamente esses recursos linguísticos, né? Não adianta nada a gente saber como tudo funciona se a gente não consegue aplicar. Agora pode falar, Pedro, desculpa. Qual é a proposta de redação mesmo? A gente estava falando de saneamento básico. Aí eu vou colocar os textos base e a proposta escrita direitinho lá no nosso Drive. E aí a gente escreve a partir disso, beleza? E aí na semana que vem a gente começa a falar de desenvolvimento. E aí vai ser mais umas 2 semanas para falar de desenvolvimento e para praticar esse desenvolvimento. E por último a gente chega na conclusão, certo? E aí também na semana que vem a gente já começa a usar com mais afinco a plataforma de correção também, porque a gente tem mais material para ser corrigido, né? Mas enfim, gente, obrigada por hoje. Desculpa de novo por essa confusão de horário. Eu espero vocês na semana que vem. E se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que eu coloquei meu e-mail aqui. Não coloquei, vou colocar. Depois eu vou inserir o meu e-mail e vocês podem sempre se sentir livres para me mandar e-mail, me perguntar. Eu tô aqui para isso, para ajudar vocês, beleza? Então é isso, gente. Tchau. Até semana que vem. Beijo.